Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos aí continuar nosso curso de análise combinatória. Nessa e nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre permutação. O que é permutação simples, o que é permutação com repetição, o que é permutação circular. Então vamos ver primeiro onde que se encaixa a permutação nessa salada, nessa sopa de palavras da análise combinatória, né? A permutação, arranjo, combinação, arranjo simples, arranjo com repetição, permutação com repetição. Onde que entra tudo isso? Então vamos começar. Primeiro, na análise combinatória, geralmente a gente vai ter uma quantidade de elementos que a gente quer colocar ele em uma certa quantidade de posições. Então a gente tem n elementos para colocar em p posições. Geralmente, ok? Tem alguns casos que pode fugir, mas eu vou explicar esses casos. Mas na maioria dos casos a gente tem que ter que n tem que ser maior ou igual a p. Então o n não pode ser menor que p, o n tem que ser maior ou igual a p. Mesmo que isso pareça um pouco estranho. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 pessoas e duas cadeiras. O que acontece? 10 pessoas e duas cadeiras, eu não posso falar que esse duas cadeiras é o n, né? As pessoas vão ser os elementos, 10 pessoas, e as cadeiras vão ser as posições, faz sentido. A gente vai ter lá duas cadeiras e a gente vai escolher as pessoas que vão sentar nessas duas cadeiras e dá para ver todas as combinações possíveis. Agora, se a gente tiver mais cadeiras que pessoas, aí as cadeiras a gente vai tratar como elementos e as pessoas como posições, ok? Então guarda isso que você vai tentar deixar sempre a quantidade de elementos maior. Então se a gente tem 10 cadeiras, então as 10 cadeiras vão ser os elementos. E as duas pessoas vão ser as posições, ok? Então a gente vai ter lá duas pessoas e a gente vai escolher as cadeiras para sentar nas pessoas, né? Não, a gente vai escolher as cadeiras para as pessoas sentarem, né? Então, no caso, quando a gente tem mais pessoas e menos cadeiras, o que a gente tem mais vira elementos, o que a gente tem menos vira posições. Então, no caso, posições vai ser duas cadeiras. Então, a gente vai ter duas cadeiras e a gente vai ver a combinação ou as possibilidades de arranjo aqui, né, para colocar essas duas pessoas nessas duas cadeiras. Agora, se tiver mais cadeira que pessoa, aí as cadeiras a gente vai considerar como os elementos N e as pessoas a gente vai considerar como as posições P, porque a gente vai ter duas pessoas e a gente vai escolher as cadeiras para disponibilizar para essas duas pessoas sentarem, ok? E aí a gente vai ver a combinação de cadeiras para essas duas pessoas sentarem. Então, guarda bem isso, ok? N, que é a quantidade de elementos, sempre pense que tem que ser maior, pode ser igual, não pode ser menor, né? Maior ou igual que a quantidade de posições. Dito isso, vamos continuar. Então a gente tem permutação, arranjo e combinação. Essas são as três principais palavras da análise combinatória, né? Permutação, arranjo e combinação. Nas próximas aulas a gente vai falar só de permutação. O que a gente precisa saber para essa aula e para as próximas? É que na nossa aula de permutação, n é exatamente igual a p. Então sempre a quantidade de elementos vai ser igual à quantidade de posições. Isso para qualquer permutação? Sim. Permutação simples, n igual a p? Sim. Permutação com repetição, n igual a p? Sim. Permutação circular, n igual a p? Sim. Então para qualquer permutação, n vai ser igual a p. Então a gente vai olhar. Olha a pergunta. A quantidade de elementos é igual à quantidade de posições que a gente vai colocar? Então a gente só vai embaralhar. O nosso objetivo é só embaralhar esses elementos nessas posições? Então é permutação. Ok? E aí no caso de arranjo e combinação, eu gosto de falar que arranjo simples e combinação simples a gente tem que o n é estritamente maior que p. Ok? Por que estritamente maior que p? Então veja que aqui não tem o maior igual, é só maior. Mas professor, arranjo não pode ser igual? Sim, arranjo o n pode ser igual a p. Mas é que quando o arranjo simples o n é igual a p, o arranjo simples vira uma permutação simples. Então, por isso que eu gosto de falar que o arranjo n é maior que p. Porque se for igual, vira a nossa permutação que a gente vai estudar nessas aulas. E a combinação simples, se o n for igual a p, aí é trivial, fica só um caso possível. Lá no arranjo simples e na combinação simples, eu vou mostrar para vocês se o n for igual a p. Aqui vocês vão ver que é trivial, e aqui vocês vão ver que no fundo vira a permutação simples. Por isso que eu gosto de falar que no caso de arranjo e combinação, o n é maior
que P. Tá, professor, então permutação N é igual a P. No arranjo e na combinação, a gente pode pensar que o N é maior que P. Tá, o que diferencia dos dois? Bom, a gente vai ver que no arranjo importa a ordem e na combinação não importa a ordem. Okay? Ah, mas como esse importa a ordem ou não importa a ordem? Bom, lá em arranjo, em combinação, a gente vai ver melhor sobre isso. Só que permutação, cuidado, como permutação é um caso, permutação simples é um caso particular de arranjo simples, então aqui também importa a ordem. Obviamente importa a ordem, porque a gente não vai tirar e nem remover, inserir elemento. A gente só vai ordenar, reordenar os elementos. Como a gente vai só reordenar, só embaralhar, então obviamente nas permutações a ordem importa. Só um cuidado que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado que arranjo com repetição é diferente da permutação com repetição. Arranjo simples, se a gente chegar em N igual a P, a gente cai na permutação simples. O arranjo com repetição não cai na permutação com repetição, porque esse repetição é um pouquinho diferente dos dois. Na permutação com repetição, que a gente vai ver na aula que vem, é porque dentre esses elementos tem gente repetidas, ok? Então, na permutação com repetição, quer dizer que nesses N elementos tem gente repetida. Por exemplo, se eu vou trabalhar com carta de baralho e eu vou embaralhar a carta de baralho, lá tem duas rainhas de damas, por exemplo. Então tem gente repetida quando eu estou embaralhando. Então permutação repetição é quando tem gente repetida aqui nos meus N elementos. Arranjo com repetição é quando eu não tenho gente repetida, mas eu posso repetir quando eu for colocando. Por exemplo, eu vou criar uma senha. E que elementos que eu posso colocar? Uma senha com 4 dígitos. Que elementos que eu posso colocar? Bom, são os dígitos de 0 até 9. Mas eu posso repetir quando for colocar, apesar daqui for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, não está repetido aqui, mas na hora de colocar a senha, eu posso colocar minha senha, por exemplo, 2, 2, 7, 7. Ó, repetiu 2 e repetiu 7. Isso já seria arranjo com repetição. Eu posso repetir elementos, apesar que não está repetido aqui, na hora de colocar eu posso colocar repetido. E cuidado que arranjo com repetição é um caso que a gente pode ter o N menor que P, ok? Lá no arranjo com repetição é a exceção de tudo que eu falei aqui que o N tem que ser maior ou igual a P. Lá no arranjo com repetição eu vou falar para vocês, o N pode ser menor que P, mas lá no arranjo com repetição a gente vai ver que a gente pode enxergar ele como o princípio fundamental da contagem, tá? Dito isso, a gente já sabe onde se encaixa a permutação nisso tudo. Mas no nosso caso, nessa aula e nas próximas 2 aulas, nosso caso vai pegar só permutação. Permutação simples, com repetição e circular. O nosso caso é N igual a P. Todos esses daqui a gente vê depois, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui, para começar. Antes de passar a fórmula, vamos tentar chegar na fórmula. Então vamos lá. Temos 5 pessoas e 5 cadeiras. Opa! 5 pessoas, o N é 5. 5 cadeiras, as posições são 5. Pera lá, N igual a P, quer dizer que já sei que é permutação. Bom, sem ler o resto da pergunta, eu já sei que vai ser uma permutação. Vamos lá. De quantas formas diferentes podemos acomodar essas pessoas nessas cadeiras? Então a gente tem lá 5 cadeiras e exatamente 5 pessoas. Então a quantidade de cadeiras de posições é exatamente a quantidade de pessoas, né, de elementos. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente poderia fazer igual a gente fazia lá no teorema, no princípio fundamental da contagem. A gente tem 5 posições, 5 cadeiras para escolher. Então aqui eu tenho a cadeira 1, vou colocar C1, a cadeira 2, a cadeira 3, a cadeira 4, a cadeira 5. E aí eu vou escolher quantas pessoas, lembra que aqui é a quantidade de elementos que eu posso colocar aqui, né? Quantidade de possibilidades. Quantas pessoas eu posso colocar na cadeira 1? Bom, eu posso colocar essa primeira, essa segunda, esse cara ou esse cara. 5 possibilidades. Então aqui na cadeira 1 eu tenho 5 possibilidades que eu posso colocar ela. Pessoas, eu posso colocar qualquer uma dessas 5 pessoas na primeira cadeira. Tá, beleza? E na segunda cadeira eu tenho quantas possibilidades? Ah, professor, você tem 5 também, mas espera lá, se eu colocar 5 aqui... Bom, eu coloquei um deles, eu coloquei aqui, beleza? Aqui eu não tenho mais 5 possibilidades, porque eu posso, a pessoa que está aqui pode sentar nessa segunda cadeira? Eu posso duplicar essa pessoa? Não posso duplicar essa pessoa, né? Então, ou seja, aqui não são 5 possibilidades, aqui são quanto? 4. Por que 4 possibilidades? Porque aqui eu poderia colocar qualquer um dos 5, mas eu já selecionei um desses 5 para sentar aqui.
Aqui sobrou o quê? Sobrou 4 pessoas. Se eu tenho 5, uma eu selecionei para sentar na primeira cadeira, para a segunda cadeira sobrou 4. E aqui na terceira cadeira, quantas pessoas eu posso colocar? Bom, tinha 5. Uma delas já sentou na primeira cadeira. A outra já sentou na segunda cadeira. Eu não sei quem é, mas eu sei que 2 pessoas já sentaram. Aqui sobrou 3. E aqui na cadeira 4, quantas pessoas? Bom, tinha 5. Uma já sentou na primeira cadeira, outra já sentou na segunda cadeira e outra já sentou na terceira cadeira. Sobrou quantos para escolher? 2. E aqui? Bom, aqui eu só tenho uma opção, né? Das 5 pessoas, 4 já sentaram, a que sobrou vai ficar aqui, na quinta cadeira. Então, quantas possibilidades que eu tenho? Lembra que lá no princípio da fundamental da contagem a gente fazia o quê? A gente multiplicava. Então, é só fazer aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 20 vezes 1, 120. Então, eu tenho 120 possibilidades de acomodar essas 5 pessoas nessas 5 cadeiras. Professor, mas olha que você fez 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui não é o 5 fatorial? Exatamente. Então, nossa permutação simples vai ser o quê? Vai ser n fatorial. Então, no caso aqui era 5 pessoas, né? E 5 cadeiras. Então, os dois são iguais. Aí, como que a gente faz para ver a combinação? 5 fatorial. Se fosse 6 cadeiras e 6 pessoas, 6 fatorial. Se fosse 10 cadeiras e 10 pessoas, 10 fatorial. Se fosse 20 cadeiras e 20 pessoas, 20 fatorial. Então vamos ver aqui, ó, permutação simples. A permutação é uma técnica de contagem. A gente já viu que análise combinatória é para contagem, né? Contar a quantidade de possibilidades que a gente tem. Utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito, né? Finito quer dizer o quê? Eu não posso colocar infinitas cadeiras e infinitas pessoas. Eu posso colocar 1 trilhão de cadeiras e 1 trilhão de pessoas? Pode, isso é um número finito. Eu não posso falar, tem infinitas cadeiras e infinitas pessoas. Não. Mas perceba que aqui, ó, essa é a palavra. Eu vou simplesmente ordenar. Ordenar. Aqui, ó, se você voltar aqui, as 5 pessoas vão sentar. Com certeza. Se eu tivesse só 2 cadeiras, não tivesse essa, por exemplo, ó. Se eu tivesse só 2 cadeiras, só 2 sentavam. Só 2 sentavam. Aí já entra em outro caso que a gente vai ver. Ok? Mais pra frente de arranjo. Aí entra em arranjo. Mas no nosso caso, todas as pessoas vão sentar. A única coisa que eu vou fazer é mudar a ordem, é ordenar. Então perceba que o que eu vou fazer na permutação, no fundo, é o quê? Não vou selecionar quem vai sentar. Todo mundo vai sentar. Eu vou só ordenar quem senta primeiro, quem senta segundo, quem senta do lado de quem, só isso. Okay? Isso vai ser a permutação simples. E na permutação simples, ó, cuidado com essa palavra, permutação simples, não há elementos repetidos, ok? Permutação simples não tem elementos repetidos. Ah, professor, mas eu vou pegar 5 pessoas, tem como repetir uma pessoa? Vou duplicar, você falou que não dá para duplicar ele. Sim, com pessoas não. Mas, por exemplo, com palavras, a gente tem lá abacate. Eu posso fazer um anagrama. A gente vai ver que anagrama é uma permutação. Eu posso pegar isso daqui e trocar só as ordens dessas letras. Isso daqui seria uma permutação, trocar as ordens. Só que aqui, ó, tem 3 As, tem elementos repetidos. Esse daqui entra em permutação simples? Não. Isso daqui já seria permutação com repetição. Ok? Então aqui tem elementos repetidos. Então perceba que o nosso N, quem que é o nosso N? Ó, é o A, o B, o A, o C, o A, o T, o E. São esses os elementos do nosso conjunto N. E perceba que lá nesse conjunto N tem gente repetida. E aí, se eu quero só fazer a ordenação dele, mudar a ordem deles, que é o anagrama, o que a gente tem? Aí já seria uma permutação com repetição. Então, nessa aula, permutação simples não vai ter elemento repetido. Se tiver elemento repetido, já não é permutação simples. Já entra lá em permutação com repetição, beleza? E outra coisa, ó, já falei, né? Podemos enxergar a permutação simples como um caso particular do arranjo simples, né? Se a gente pensar que o arranjo é maior ou menor, o n é maior ou menor, o n é maior ou igual, desculpa, a p, se ele for igual, cai na permutação, ok? Aí a gente já pode chamar de permutação. Então a gente pode enxergar assim, como que eu falei, né?
a permutação simples como um caso particular do arranjo simples. E a fórmula, olha aqui a fórmula, ó, da permutação simples. A fórmula da permutação simples, ó, permutação simples, é essa fórmula aqui, ó, n fatorial. É só você ver quantos elementos você tem, calcular n fatorial, acabou. Onde que a gente usa a permutação simples? Bom, quando a gente vai embaralhar alguma coisa, ok? Quando a gente vai usar anagrama, porque anagrama no fundo é embaralhar as letras, só isso. Ok? É só mudar a ordem, não é tirar ninguém. Eu não vou tirar nem colocar ninguém. Eu só vou mudar a ordem. Se eu vou mudar a ordem, ou seja, embaralhar, calcular anagrama, entra em permutação simples, né? Dado que aqueles elementos que eu vou embaralhar não tem gente repetida. Por exemplo, se eu tenho eu tenho um deck de cartas, né? E eu vou embaralhar. Se eu tiver um deck sem cartas repetidas, entra em permutação simples, ok? Agora, se eu tiver um deck lá que tem, por exemplo, 2 reis de espada, ok? Aí já tem gente repetido. Aí já entra em permutação com repetição. Então vamos lá um exemplo, ó, permutação simples. Quantos anagramas tem a palavra mel, né? Então, ó, quando a gente fala anagrama, é permutação, né? Quando a gente fala, por exemplo, vai embaralhar os elementos, né? Só mudar a ordem, é permutação. A palavra mel, tem gente repetida aqui na palavra mel? Não. Que palavras que tem, ó? O meu conjunto N, quem que são? Ó, o M, o E, o L. Então, o meu conjunto N tem 3 elementos. Ok? E no caso anagrama, eu só vou embaralhar. A quantidade de posições é 3. Todas as palavras que eu criar de anagrama vão ter 3 letras. Só vou embaralhar essas 3 letras, M e L. Então, quantos anagramas tem? É simples. Eu vou fazer uma permutação em um conjunto que tem 3 elementos. Isso daqui é o quê? 3 fatorial. A fórmula é sempre isso, ó. Permutação simples, n fatorial. Fácil. 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Olha só que fácil. Um anagrama, mel, não tem repetição, é permutação simples. Então, é só pegar quantas letras tem, fazer isso fatorial. 3 fatorial. Acabou. Agora, vamos tentar pegar todos os anagramas? Vamos supor que tem um exercício para dar todos os anagramas. Esse caso é fácil, né? Porque só tem 6. Vamos lá. Um é o próprio mel. Outro é você trocar o E com L, ficar MLE. Outro é você começar com E, depois colocar o M e o L. Outro é você começar com E, depois trocar o L e o M. Outra é você começar com L e colocar E e M, len. E outra é você trocar aqui o E com M. Então, olha aqui, ó. 6 anagramas. E a gente já sabia, ó, antes de construir os anagramas, a gente já sabia que era 6. Vamos para mais um exemplo? Revista. Revista tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tem letra repetida? O R só tem uma vez, o E só tem uma vez, o V só uma vez, o I só uma vez, o S só uma vez, o T só uma vez, o A só uma vez. Não tem repetição. Se não tem repetição, permutação simples. É só ver quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Eu vou fazer uma permutação com um conjunto que tem 7 elementos. É só fazer o 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos colocar aqui 7. Vou fazer já 7 fatorial, já vou fazer direto. 7 fatorial, 5.040. 5.040 possibilidades. Acabou o exercício. Simples. E aqui, ó. Quantas permutações podemos fazer com as 52 cartas de um baralho? Então, perceba que eu estou pegando as 52 cartas de um baralho. Okay? Um baralho sem repetição. Não tenho 2 reis de paus, 2 reis de copas. Né? Eu tenho as 52 cartas sem repetições. Então, se é um baralho só simples, não vai ter repetição de carta. Ah, professor, mas tem 4 reis. Tem 4 reis, mas cada um é de um naipe. Então, são diferentes. O que a gente tem para calcular? Bom, a gente vai só embaralhar. Então, pega essas 52 cartas e embaralha. Quantas formas diferentes você pode embaralhar esse baralho de 52 cartas? Bom, você quer só embaralhar? Vai tirar a carta? Não. Vai colocar a carta? Não. É só mudar a ordem? É. Permutação. Só mudar a ordem é permutação. Então, vou pegar aqui, ó.
52. Porque eu tenho 52 cartas, são quantidades de elementos, e 52 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a 52ª segunda carta. 52 é o quê? 52 fatorial. Vamos pegar aqui o 52 fatorial? 52 fatorial vai dar, ó, vai dar 8 vezes 10 elevado a 67. Isso daqui é a mesma coisa que você pegar o 8 e colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67 zeros. Mesma coisa que você colocar 67 zeros. Tenta escrever esse número, 8 seguidos 67 zeros. E aí eu desafio você a conseguir ler esse número, ok? Se você conseguir ler esse número, saber como que escreve esse número, 8 seguido de 67 zeros, ok? Se você conseguir ler esse número, coloca aí no comentário, ah, professor, eu sei como que se lê esse número. Esse número vai se ler 8 não sei o que lá, ok? 67 zeros. Então escreve aí e vê se você consegue ver qual que é, como que a gente lê esse número. Se você souber como que lê esse número, aí você fala aí no comentário, ok? Pra gente ver se você conseguiu ler esse número. Vamos para um caso mais simples? Olha, em relação às posições finais dos 20 times do Campeonato Brasileiro Série A, de quantas formas diferentes podemos determinar o campeonato, levando em conta apenas as posições? Então, por exemplo, eu tenho lá os 20 times. Quem que vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 20º? E eu vou fazer possibilidades mudando só as posições dele. Não, tipo, quantos pontos ficou na frente, se o saldo de gols, nada disso. Só as posições, só quem é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos só embaralhar isso, só as posições. Quantas possibilidades de finais de campeonato, a tabela final, quantas possibilidades de tabela final a gente tem para esses 20 times? Bom, a gente tem 20 times, então o N é 20, tá? 20 elementos. E a gente tem quantas posições disponíveis lá no campeonato? 20, do primeiro até o 20º. Então a gente tem igual, é permutação. Tem time repetido? Tem 2 Corinthians? Não. Tem 2 Palmeiras? Não. Tem 2 Atléticos? Tem. Mas aí seria Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Não são 2 times iguais, né? Então não tem time igual. Então vai ser o quê? Uma permutação simples. Não tem time igual com 20 elementos. É só pegar o quê? 20 fatorial. Vamos pegar lá, 20 fatorial. 20 fatorial é 2,4 vezes 10 elevado a 18. Okay? Isso seria o quê? 2, 4 e 17 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se você pegar isso, ó, aqui são 18 números, né? 18 números. Se a gente dividir por 3, 18 dividido por 3 dá 6. Por que eu dividi por 6? Para a gente conseguir ler esse número. Porque a cada 3 muda, concorda? Dá 3 deu 1000, dá 3 já vai para milhão, já vai para bilhão, já vai para trilhão. Então vai dar 6, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui. Eu coloquei 17 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então perceba, ó, foi 6 divisões, 6 pontos que a gente colocou. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Então aqui seria 2 quintilhões e 400 quatrilhões de possibilidades de tabela final de um campeonato brasileiro, levando em consideração só as posições, né? Sem levar em consideração o primeiro ficou 20 pontos, ou 30 pontos, ou 10 pontos, ou 1 ponto, ou um saldo de gol na frente. Sem levar em consideração a pontuação, saldo de gols, nada. Okay? Porque eu posso ter o primeiro com a mesma pontuação que o segundo, só no saldo de gol. Eu posso ter o primeiro com 20 pontos na frente. Sem levar em consideração isso. Só as posições mesmo. É essa daqui, ó. 2 quintilhões de possibilidades de permutações que a gente tem só na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos agora, a gente já aprendeu o que é permutação simples. É fácil, né? É só pegar e colocar aquele número fatorial. Se não tiver repetição, né? Agora vamos começar a ver algumas restrições. Vou começar a ver, ó, restrições. Vocês estão percebendo que nas aulas, eu vou apresentando conteúdo, como calcula, e eu já vou inserindo algumas restrições
para lá na frente, depois da gente ver o conteúdo todo, a gente começar a fazer exercício com restrições, vai ficar mais fácil você enxergar como que a gente trabalha com restrições. Então perceba, ó, quantos anagramas tem a palavra revista? Isso a gente já fez. Mas vírgula, considerando que devemos manter as palavras EVI juntas e nesta ordem. Então o EVI, ó, EVI tem que continuar junto. Nesse caso, quando a gente vai fazer uma permutação e eu tenho um bloco de letras que vai ficar junto, eu trato esse bloco como se fosse um só. Então agora eu tenho quantos blocos? O R, o bloco do EVI, eu tenho o S, eu tenho o T, eu tenho o A. Então eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então quando eu tenho um bloco, eu junto com um bloco de letras que vai ficar junto, eu junto como se fosse um só. Então eu vou pensar isso daqui como se fosse uma letra só. Por quê? Porque eu quero só embaralhar isso daqui, só que o EVI vai ficar junto. Então eu posso colocar, coloco o S primeiro, depois coloco o A, depois coloco esse bloco, ó. Mas se você colocar o E, tem que colocar o V e o junto. Okay? Então perceba que aqui foi uma escolha, aqui foi outra escolha. Esse daqui, ó, foi uma escolha só, porque eu escolhi o E, já veio o V e o I junto. E você coloca o R, foi a quarta escolha, e aí sobrou quem? Sobrou o T, né? E o T vai ser a quinta escolha. Então perceba que eu só fiz 5 escolhas aqui para colocar nessa ordem. Por quê? Porque o EVI virou um bloco só, virou como se fosse uma letra só. Então nesse caso, quando a gente tem que manter letras juntas, a gente trata como se fosse um bloco só. Professor, mas aqui está falando para manter nesta ordem. Se não fosse nessa ordem, mudava um pouco as contas? Mudava um pouco as contas, ok? Mas a gente não vai ver nessa aula, a gente vai ver depois exercícios que mantêm letras juntas e a gente pode embaralhar inclusive essa ordem. A gente vai ver depois. Por enquanto, vamos deixar nessa ordem. Então, no caso, a gente vai ter o quê? Só 5 escolhas. A gente só tem 5 escolhas. A gente vai escolher o E, o R, ou esse bloco, ou o S, ou o T ou o A, e embaralhar esses blocos. Ok? E aí que na primeira escolha a gente tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 possibilidades. E aí na próxima, bom, desses 5, 1 já foi, sobrou 4, ok? Depois 2 já foi, sobrou 3, depois 3 já foi, sobrou 2. Ó, fica o quê? 5 fatorial. Então quando a gente tem, que vai dar 120, né? Então percebe que quando a gente tem letras que vão ficar juntas, a gente trata isso daqui como se fosse uma letra só, um bloco só. Então vai sobrar uma. Esse daqui é um bloco só, 2, 3, 4, 5. Então, no caso, isso daqui vai ser uma permutação com 5 elementos, que é o 5 fatorial, que a gente sabe que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá exatamente 120. Vamos ver para mais uma restrição? Quantos anagramas tem a palavra revista, considerando que devemos iniciar com a palavra T? Então, perceba que a gente tem que começar com T. Então, o T não tem opção. Não tem opção. Você tem que começar com a letra T. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então a gente tem 7 escolhas, né? 3, 4, 5, 6, 7 escolhas. A primeira letra tem que ser obrigatoriamente o T. Então, para a primeira letra, quantas opções a gente tem? Só uma. Tem que ser o T. A gente só tem uma opção, o T, porque ele falou, considerando que devemos iniciar com a letra T. Então, como ele tem que iniciar com a letra T, é 1. Se ele falasse que tem que começar com T e terminar com A, aí aqui no último a gente colocaria que a gente também só tem uma opção. Tá? Mas no caso ele só falou o T. O T começar com T. Então isso daqui só tem uma opção. Sobrou quantas escolhas aqui? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem que eu posso colocar nesses 6? As outras letras, que é o quê? Que é o R, que é o E, que é o V, que é o I, que é o S, que é o A. Então percebe que agora, aqui eu não tenho escolha. Agora aqui eu posso fazer só uma permutação dessas 6 letras. Só trocar a ordem. Então no fundo aqui vai ter o quê? Quantas possibilidades? 6, porque é o que sobrou. Aqui vai ter o quê? 5. Okay? Por que 5? Porque eu já tirei o T para colocar aqui e eu já tirei uma escolha que eu coloquei aqui. Aqui 4 possibilidades, porque eu já tirei o T para colocar aqui, já tirei a escolha daqui e a escolha daqui. Depois vai ser 3, depois vai ser 2, depois vai ser 1. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 6 fatorial, concorda? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é 6 fatorial. E vezes 1. 1 multiplica por qualquer coisa, dá 6 fatorial. Então perceba que aqui, ó, a primeira letra, eu tive que escolher que é T. Sobrou quantas letras? 6. É só fazer permutação com essas letras? 6 letras? Sim. Então no fundo é uma permutação só com 6. Porque dessas 7, uma ele já escolheu a ordem. Só sobrou embaralhar as outras 6.
Então vai ser 6 fatorial. Quanto que é 6 fatorial? 6 fatorial, 720. Não é que é a mesma coisa que pegar 120 e multiplicar por 6. 720 possibilidades. Resolvemos. E esse exercício aqui, quantos anagramas tem a palavra casa? Ah, professor, casa, então tem 4 letras, vai ser 4 fatorial, não é? Não, errado. Mas por que é errado, professor? Você acabou de explicar. Porque aqui a gente tem elementos repetidos. Perceba que na palavra K, a gente tem 2 letras A. Como a gente tem 2 letras A, já não entra em simples, já vai entrar em permutação com repetição. Por que com repetição? Porque dentre os elementos que eu vou embaralhar, tem gente repetido. E como a gente faz permutação com repetição, professor? Aí é o tema da próxima aula, ok? Então não perca a próxima aula, que a gente vai ver como faz permutação com repetição. Enquanto isso, não esquece de deixar aí o like, curtir o vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo aí com todos os seus amiguinhos, ok? Abraços e bons estudos!